A paz do Senhor, vamos fazer a leitura na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos 16, 17 e 18. 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecedes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. 18. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Amém? Paulo aqui exorta os romanos a perseverar, ter paciência, continuar no caminho, porque a graça tem abundado no meio do povo, porque nós precisamos que Deus libere perdão para a gente, precisamos desse sangue de Jesus passado em nossas vidas. Vejamos bem, não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, vírgula. Sois servos daquele a quem obedeceis, vírgula, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Paulo, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo, de ter uma família, porque ele é da família de Jesus. Ele queria Jesus. Amém? Então, abriu mão do pecado. Pecamos diariamente, sim, mas ele abriu mão das coisas que afogueiam a carne. Ele abriu mão. E aqui ele diz assim, ele manda preferir, né? Ou o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele fala para o povo, vamos obedecer o que Jesus deixou. Vamos obedecer a palavra que Deus fez. Porque quem é obediente é uma pessoa que passa a ser perseverante, passa a ter paciência, passa a ter longanimidade, está na graça do Senhor. Quando vier o pecado, sabe rasgar o coração, clamar por perdão. Mas, graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, vírgula, obedeceste de coração a forma de doutrina a quem fostes entregue. Ele fala o seguinte, servo do pecado, estando lá na distância do Senhor, estando fora da presença do Senhor, o povo faz o que quer. Faz o que quer. Se inclina a qualquer erro, qualquer dificuldade, e não está olhando que isso vai trazer dissensão. Mas, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, e libertado do pecado, livre, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, sendo obediente, aí sim, foste feitos servos da justiça. Então, quando a gente se livra, quando a gente aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Jesus subiu, mas ele deixou a graça. Ele deixou a graça para nós, que superabunda em nosso meio. Temos vivido da graça do Senhor. Quando Paulo, mais adiante, ele fala do espinho da carne, o Senhor diz para ele pediu 3 vezes para ser liberto do espinho da carne. Mas o Senhor falou para ele que a minha graça vos basta. Ele tinha intimidade com o Senhor a ponto de pedir libertação. Mas o Senhor estava dando graça para ele suportar. Porque Paulo queria fugir do pecado de qualquer maneira. E ele sempre entra com uma exortação, com uma palavra dizendo, tu saíste do pecado, tu estás na fé, tu estás vivendo pela graça. Então, se estamos vivendo pela graça, vamos dar valor a essa graça, vamos dar valor à fé. E quando a gente tem a graça, a gente tem a paciência.
gente tem tranquilidade para agir. Maior que nós temos aqui, o maior vulto aqui de paciência, o maior nome de paciência que nós temos aqui na palavra foi Jó, 42 capítulos. Sofrimento imenso de muito tempo. E Jó foi paciente, ele perseverou. Ele não abandonou a fé, ele não abandonou o Senhor. Ele disse o tempo todo, Deus deu, Deus tirou, Deus levou. Deus deu, Deus levou. Ele sabia que tudo que ele tinha não era dele, era presente de Deus, para ele cuidar na terra. Mas se Deus quis levar, amém, ele não podia fazer nada, porque ele queria era Deus. Ele não estava atrás das bênçãos, porque ele já havia sido muito abençoado. Muito mesmo. Então, Jó, quando assistiu aquilo tudo na vida dele, que a mulher dele mandou ele negar a Deus e morrer, ele chamou a mulher de louca, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele é maior, ele nos mostra aqui na palavra que ele foi maior em paciência. Ele foi o maior em paciência. Não há ninguém na palavra com 42 capítulos de sofrimento, 41 capítulos de sofrimento. E no 42, no 42º capítulo, ele ser abençoado. Não existe vulto nenhum. Não existe personagem bíblico. Vulto, quando eu falo é personagem bíblico. Nenhum que tenha sofrido tanto quanto Jó, tantos anos e perdido tudo. Sofreram no Novo Testamento por amor a Jesus, por perseguições, sofreram. Mas, enquanto Pedro sofria, Pedro era valentão. Pedro era valentão, tanto é que ele foi lá e cortou a orelha do soldado, e Jesus foi lá e botou no lugar a orelha do soldado. Não era para fazer aquilo. Então, perdia a paciência, mas não pode perder. Quem está com Jesus não pode perder a paciência. Mesmo em momentos difíceis, momentos trágicos de nossas vidas, temos que ter paciência para resolver cada situação. E através de jejuns e orações, o Senhor vai nos dando condições, através da leitura da palavra. Porque se a gente não lê a palavra, não nos alimentaremos. Certamente estaremos com déficit de alimento. E o espírito enfraquece. E o espírito enfraquecido morre. O que morre? Perde vida com o Senhor. Perde vida na presença de Deus. Se ele perder vida na presença de Deus, ele cai no mundo e começa a fazer tudo errado, tudo que o adversário quer. Então, quando Paulo fala para escolher o bem, é escolher Jesus Cristo, é escolher andar na obediência, é escolher a palavra, é fazer o que o Senhor mandou. Eu louvo e glorifico ao nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós temos, assim, visto tanta coisa acontecer no nosso país, no mundo inteiro. E nós temos parado, orado, clamado ao nome do Senhor em favor de tudo que está acontecendo. E o Senhor, ele tem se inclinado. Ele tem se inclinado porque ele ama os seus servos. Ele ama aquele que obedece, aquele que leva a palavra a sério. Deus ama. Ele não mente. Ele não se arrepende. Se ele falou para ti, eu vou fazer, ele vai fazer. Ele não se arrepende. Vamos ficar nessa fé. Vamos ficar nessa paz que transcende qualquer entendimento humano. Vamos perseverar na paciência, na alegria, no partir do pão. Vamos perseverar, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. A palavra é muito clara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez do pasto, guia-me mansamente. Oh, glória! Aleluia! Não preciso citar aqui todo o Salmo 23, todos nós conhecemos. Mas sabemos que, acima de tudo, Deus é presente em nosso meio. E se nós estivermos obedecendo, rasgando nossos corações, pedindo perdão pelos nossos pecados, a graça dele que superabunda em nosso meio, estará nos abençoando diuturnicamente.
Que Deus possa estar falando mais através dessa palavra aos nossos corações. Palavra de perseverança, né? A palavra que a gente tem que entrar com perseverança mesmo, buscar o reino de Deus, para que cada dia mais estejamos libertos do pecado. Quando a gente estiver verdadeiramente liberta do pecado, aí sim nós somos servos de Deus. E nós temos buscado, é isso que nós temos buscado: a libertação, a salvação, a comunhão com o Senhor, todos os dias. Não adianta quem foi batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, no fogo, não buscar todos os dias. Quem foi batizado uma vez vai ser salvo para a vida inteira e pode fazer qualquer coisa no mundo? Não pode. Não pode. Quem foi salvo tem que buscar a salvação diariamente. Tem que buscar aperfeiçoamento diariamente. Está cortando para mim, amados? Está cortando para mim. Tem que buscar diariamente. Não adianta sentar e parar. Não adianta. Tem que buscar através da leitura, jejum, oração e obediência a Jesus Cristo. Obediência a Deus, clamando para o Espírito Santo de Deus estar conosco, para os dons do Santo Espírito estar conosco, para o fruto do Santo Espírito estar conosco. Fruto do Espírito Santo. São 9. Precisamos sim. Precisamos ser longânimo, precisamos ser pacientes. Precisamos sim. Isso nós aprendemos através de quê? Das lutas e provações. Cada coisa que acontece, como eu vou reagir? Deus permite as provações, as lutas, mas Ele passa conosco. Não há nada que sobrevenha às nossas vidas que Ele não passe conosco. Ele passou com Jó. Quando o adversário foi mexer com Jó, ele teve que pedir a Deus primeiro, se Deus permitia, porque Jó era verdadeiramente servo do Senhor. Teve que pedir. Então, que nós estejamos ligados nessa palavra, buscando verdadeiramente essa palavra, para que fiquemos livre mesmo de todo mal. E que diariamente possamos clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, porque é o que limpa o pecado, é o que tira as dores, é o que nos salva. Somos carne, falhos, errôneos. Somos carne, sim. Por isso que nós temos que buscar diariamente ao Senhor. Que a carne falha, a carne erra. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém?